Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Dia 17/6 de 2026. Sim, nosso Morning Call diário aqui no canal. E vamos direto para as notícias. Tem bastante coisa para a gente falar. Hoje, super quarta, hein? Vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Então fica comigo aqui para você entender sobre isso. Só um minutinho aqui. Cliquei em botões que eu não precisava. Bom, vamos lá. O mercado encerrou ontem a sessão num tom misto, mundialmente assim dizendo. O Brasil não acompanhou as altas, mais uma queda. 169.648, 0,45 de queda, já falo mais sobre também, movimento de realização, né? Ao longo do dia, inclusive. E nos Estados Unidos, então, o Dow Jones avançou 0,64, o S&P 500 caiu 0,57, a Nasdaq recuou 1,15, tá? No Brasil, o destaque ficou com a divulgação das vendas do varejo de abril, vendas no varejo de abril, e isso que contribuiu também para azedar ali a bolsa no dia, né? Vieram os números muito abaixo das expectativas. O indicador recuou 1,5% na comparação mensal. A projeção era de uma queda de 0,6%, então foi mais do que o dobro praticamente. O avanço anterior, no mês passado, tinha sido de 0,7%, então apagou ali 2 meses praticamente. Na comparação anual, o crescimento desacelerou para apenas 1% e ficou abaixo da expectativa que era de 2%, né? Então, dados muito ruins para vendas no varejo, sinaliza sim que a gente já vem acompanhando com os números e sente na vida real, quem vai no mercado mesmo de verdade, né, quem faz as compras, o brasileiro está perdendo fôlego para manter o seu consumo, né, de bens, serviços, alimentos e etc. Então, dificuldades aí acabaram batendo também no mercado de bolsa, entre outros investimentos por aqui no dia de ontem, tá? O petróleo Brent continua ali com oscilações, já vou falar sobre ele. E para essa quarta-feira, o que a gente tem de mais relevante na Europa é o IPC de maio, que tem uma projeção de alta de 0,10, e no Brasil, claro, o IBCBR de abril, além da decisão de juros do Copom, tá? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, hoje a decisão de juros será divulgada no final da tarde, tá? Nos Estados Unidos, em geral, ali é por volta das 3 horas da tarde. Bom, a gente tem ali algumas expectativas sobre as taxas. Eu vou falar um pouco mais para o final do vídeo para a gente não perder a nossa sequência aqui dos indicadores, etc. Então vamos lá, só mostrando como é que ficou a bolsa no dia de ontem, né? Nosso costume matinal aqui, 169.648 pontos, 0,45 de queda, não teve força, até esboçou uma reação aqui no começo da tarde, né? Mas depois acabou cedendo e ficou de lado o restante do dia. As maiores altas e maiores quedas estão na tela para a conferência de todos. E vamos lá então falar um pouquinho da abertura dos mercados de hoje, porque estão mistos ali nos Estados Unidos, Ásia em alta, a Europa também meio misto, mas começando então pela parte estadunidense, todos de olho na primeira decisão de juros do Kevin Warsh, que é o novo presidente do Federal Reserve, e existe um consenso de mercado que a taxa será mantida por ele nessa primeira decisão. A faixa atual de taxas de juros nos Estados Unidos é uma banda, né, entre 3,5% a 3,75%. Amplamente o mercado espera que isso seja mantido e sim, já vou falar sobre isso um pouco mais, pessoal. Bom, o pessoal lá dos Estados Unidos também atentos a dados de varejo, né, de vendas de varejo e número de casas também, imóveis pendentes residenciais. E os mercados estão na seguinte situação agora: Dow Jones Futuro 0,08, S&P Futuro 0,16,
E Nasdaq Futuro 0,76. O primeiro, o Dow Jones, negativo. Os outros dois no terreno positivo, tá bom? Mercados na Europa, então, operam mistos, com perdas lideradas, inclusive, pelo setor automotivo, após a BMW, a montadora alemã, emitir um alerta de lucro devido à queda de demanda chinesa e ao impacto contínuo da Guerra do Oriente, tá? Lá no Oriente, né? O Reino Unido também, os investidores, o mercado como um todo lá naquela região, acabou reduzindo as projeções de alta de juros para o Banco Central da Inglaterra, até porque após a inflação ser mantida lá estável de forma até inesperada, os números parecem corroborar para que seja mantida a taxa de juros lá e não haja um aumento dos juros, no caso, né? E a decisão sai amanhã, tá? Estoque 600 0,06 positivo, Alemanha 0,39 negativo, Reino Unido 0,17 negativo também, CAC na França 0,11 positivo e Itália 0,17 negativo. Todo mundo bem misto lá na região da Europa. Na Ásia e no Pacífico os mercados fecharam em alta, com exceção de Hong Kong. E o índice do Japão, o Nikkei, batendo mais recordes novamente. Olha o carry trade aí, hein, pessoal. Falei um pouquinho mais no vídeo de ontem sobre. Se quiser saber mais sobre o que é carry trade, pergunta aqui na caixinha de comentários, por favor. Bom, China 0,40 positivo, Japão 0,72 positivo também, Hong Kong é a única que cai, 0,74, e aí a Índia sobe 0,27 e a Austrália 0,54, tá bom? O preço do petróleo opera em alta agora nesse momento, apagando as perdas então da sessão anterior, teve uma sessão de queda ontem, né? Mas os investidores ainda avaliando o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, né? Foi um memorando, etc. Mas estão ali aguardando para ver se não vai ter nenhum tipo de provocação ou ataques, enfim. Todos aguardando. Bom, cotações de minério de ferro na China fecharam em baixa, forte baixa inclusive. Chuvas na China, fortes chuvas, reduzindo a demanda por aço, evidentemente, né? Aço às vezes é o consumido ali na construção civil, e insumos siderúrgicos também, né? Enfim, as chuvas acabaram derrubando a cotação do minério de ferro. Petróleo Brent, então, 0,22% de alta nesse momento, 79 dólares e 13 centavos o barril, e o minério de ferro lá em Dalian, 2,61 no Porto de Dalian, de queda, tá? Bastante, né, pessoal? E vamos para os últimos dados para, enfim, falar sobre a super quarta aqui, né? Não segurei para o final para segurar vocês, e sim para seguir a nossa sequência. Bom, compartilhando aqui, Bitcoin, então, 2,72% de queda no momento, 64.660 dólares. O dólar continua se valorizando, 0,55, 5,08. O índice do dólar DXY, leve alta de 0,09, potencial aumento ainda do dólar no período agora, no começo da manhã. E o índice da Bolsa Brasileira, o ETF da Bolsa Brasileira, o EWZ, negociado lá nos Estados Unidos, fechou ontem com 0,66% de queda, o que também, mais uma vez, sinaliza uma abertura mais complicada para o nosso mercado. Bom, e vamos lá então falar da super quarta, né? Fluxo estrangeiro, muda de rota, o que esperar para as decisões da super quarta. Então, hoje, né, como disse, temos aí a decisão de juros dos bancos centrais e assim, o que a gente tem hoje, de fato, né? Eu vou até voltar para mim aqui. Tudo bastante precificado nos dois principais mercados nossos aqui pra gente, né? Tô falando de Brasil e Estados Unidos, não tô falando de outros continentes, mas o que sair fora do que está precificado pode mudar alguma coisa, ok? Para os Estados Unidos, como a primeira decisão do Kevin Harsh, e ele pegando uma economia com alguns indicadores já
ali controversos, algumas dificuldades, um momento sensível da economia americana, embora demonstrando resiliência no crescimento, demonstrando resiliência na parte do emprego, no ganho, inclusive, efetivo dos trabalhadores, fica complicado para ele tomar alguma decisão agora. Então deve ser realmente mantida a taxa de juros por lá. E o que vai realmente pegar ali vai ser o comunicado da decisão. O que vai ser sinalizado ali, né? Se vai ser um comunicado mais tranquilo, sinalizando que ele pretende continuar ou recomeçar, né, o ciclo de cortes, ou se vai ser um comunicado mais duro, com aquelas questões que a gente já conhece, né, demandando atenção, etc, etc. Então, o mercado espera que ele vá numa linguagem mais neutra, tá? Que ele fique ali meio em cima do muro. O que for diferente disso, pode mexer nos preços. E aqui no Brasil, é esperado ainda que haja um corte de 0,25% na taxa. Então estamos em 14,50. É esperado que caímos, né? Que caiamos. É isso? Sei lá. Desculpem se errei o português aqui. Mas é previsto então que a gente fique com uma taxa de 14,25 ao ano, uma queda de 0,25. Porém, tá, não é consenso no mercado e o comunicado também vai ser muito mais importante do que de fato a decisão do corte ou não corte. É provável ali que se a gente tiver dentro de um comunicado que ainda temos espaços para o corte, etc., alguns setores podem avançar. Tá? Então, se a gente tiver uma sinalização para continuidade do ciclo de cortes nos mercados brasileiros, a gente tem alguns setores aqui que devem ir melhor. Deixa eu só voltar aqui, né? Só um minutinho. Consumo doméstico, construção civil e como varejo também devem avançar um pouco mais, tá? Perdoem, tive que voltar na leitura ali de algumas coisas, porque não dá para gravar tudo na cabeça. Eu faço tudo direto aqui, tá? Não fico regravando nem nada, é tudo de uma vez. Bom, então esses devem se beneficiar. Agora, caso o comunicado do Copom seja mais duro ou até mesmo não haja um corte agora, nesse momento, aí sim a gente deve ver preços de bolsa ainda se ajustando. Tá? Então, pode ter mais quedas na bolsa brasileira, porque algumas ações sim estão com bons rendimentos ao longo desse período, né, passado, desse ciclo que tivemos de altas, tá? E aí, claro, fica sempre aquela pergunta, né? O que fazer? Né? Para quem é meu cliente, a gente está sempre conversando sobre isso e existem os dois lados da moeda. Pode ser muito bom ou muito ruim. Né? Então, enfim. Procure o seu assessor de investimento, seu gerente de banco, ou estude, etc. E faça ali um bom entendimento desse cenário que existem ali. Tem um prêmio bacana para quem quer aproveitar e para quem não quer aproveitar também tem outras contrapartidas que podem ser realizadas para se proteger, tá bom? Ufa, mais longo hoje, então, super quarta, né? Importante. Peço então que vocês se inscrevam no canal, claro. Algumas coisas eu não posso falar aqui, só dentro do ciclo de clientes mesmo, mas eu sempre procuro trazer aqui alguns insights para que vocês pensem e formulem as suas estratégias de investimento, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bons negócios. Tchau.